Fala galera da engenharia, eu sou Eduardo Micael e esse é mais um vídeo do Entrevista 360 e hoje eu estou aqui com o professor Vinícius Lix, que é professor de engenharia no INSPER. Vinícius, um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos falar um pouquinho sobre as tendências de engenharia, do ensino de engenharia no nosso país, né? Legal, o prazer é meu. E para a gente começar, eu queria só colocar alguns dados aqui. A ABENGE, que é a Associação Brasileira de Educação e Engenharia, recentemente, em 2016, divulgou um estudo que mais de 100 mil engenheiros foram formados em 2016. E dessas engenharias, as principais foram engenharia civil, produção mecânica e elétrica. Tendo em vista esse cenário aí, desses últimos anos, para você como professor, quais são as engenharias mais promissoras para o Brasil nos próximos anos? Essa é uma excelente pergunta, né? A engenharia está sempre muito associada ao crescimento econômico, né? Quando tudo vai bem com a economia precisa de mais engenheiros, tá? Então esses números assim que a gente vê, eles flutuam, depende do momento em que o país se encontra, né? E também depende do que está acontecendo no país naquele momento, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala que a engenharia civil cresceu bastante o número de formados em engenharia civil, isso não é para a gente uma surpresa. Basta você olhar ao seu redor. Sim. Né? A indústria da construção civil no Brasil tem bombado, teve, né, nos últimos tempos, ela teve um crescimento muito grande, agora passa por uma baixa, né? Mas a gente está enxergando agora pessoas que foram formadas, né, em cima de uma decisão que foi tomada lá atrás, né? Então não me surpreende que a engenharia civil tenha números tão grandes. A engenharia mecânica também, né, a gente tem uma base instalada de indústrias no Brasil bastante substancial. A engenharia de computação também, a gente não mencionou diretamente, mas é um setor que cresce muito, né? Então, assim, eu vejo que a engenharia como um todo tem um grande futuro profissional. O engenheiro sempre teve um papel muito importante na nossa sociedade, vai continuar tendo, independente da engenharia, em particular da especialidade que ele está cursando. Eu tenho uma visão muito otimista assim, para o futuro da engenharia no Brasil. Legal. Eu também costumo dizer que as engenharias, quando estão relacionadas à tecnologia, à inovação, elas tendem a ser muito promissoras. E isso cabe a todas as engenharias, né? No momento que você tem uma visão de inovação, que você quer inovar, qualquer engenharia acho que ela é promissora, né? E a gente sabe que o curso de engenharia é um dos que tem o maior índice de evasão, maior taxa de evasão aí. E dados do INEP disse que, por exemplo, a cada 1.000 candidatos que prestam vestibular, apenas 175 ingressam no curso de engenharia e somente 95 se formam, ou seja, um pouquinho mais de 50%, né? E o que você, na sua concepção, acha quais são os principais fatores que influenciam nesse dado tão alarmante, assim, vamos dizer, se é a dificuldade do curso, se é o mercado de trabalho, o que você acha? Olha, essa também é uma outra pergunta muito legal, né? Então, assim, primeiro, a engenharia, o que é a engenharia, né? A engenharia é a aplicação da ciência e da tecnologia na resolução de problemas reais, né? Seja de indivíduos, seja de empresas, né? Por exemplo. A gente sempre vai, olhando em volta, assim, você sempre vai achar coisas que foram feitas por engenheiros, tá? Então, você pega a sua condução para chegar aqui, aquilo ali teve um engenheiro envolvido na concepção daquele carro, daquele ônibus, daquele trem, né? Se você vai fazer um exame no hospital, mesma coisa, né? Então, tem a máquina de ressonância, teve um engenheiro ali por trás participando do projeto. Então, a engenharia é basicamente a aplicação de ciência e tecnologia na resolução de problemas. E eu acho que aí já começa uma das dificuldades que a gente tem no Brasil para manter o aluno de engenharia na faculdade, né? Porque a gente sabe que o Brasil, no seu sistema educacional, tem um grande desafio na formação em matemática e ciências, né? Então, os nossos alunos, infelizmente, sempre performam abaixo, né, da média nos exames internacionais, né, como o PISA, por exemplo, em especial na área de ciências e matemática. Tá? Inclusive acabou de sair, né, o resultado. Exatamente. Tá? E não foi melhor do que foi no Brasil. passado. Exatamente. Então, como a engenharia tem muito de matemática e ciência, então não surpreende que as pessoas entrem no curso e encontrem ali dificuldades para seguir adiante, né? E essas dificuldades com o background anterior, né, na formação de matemática e ciências, elas são responsáveis por, assim, em parte, explicar esse fenômeno da evasão. Tá? Então, um curso difícil,
e ele demanda uma formação que as pessoas às vezes não têm quando chegam lá. Né? Ao mesmo tempo, como a engenharia é uma profissão que encontra uma demanda grande, né, no mercado de trabalho, os alunos eles encontram oportunidades de trabalhar desde o começo do curso, então através de estágios, por exemplo. Né? Então não é raro que os alunos invistam seu tempo nos estágios, né, e façam com que às vezes as demandas da faculdade fiquem num segundo plano. Tá? Como o curso é difícil e você restringe o seu tempo e a atenção que você tem disponível para cursar engenharia, então eu acho que a conclusão é natural, a consequência é natural. As pessoas encontram problemas para seguir adiante. Né? Mas tem também um outro fator que eu acho relevante aí a gente conversar. Os cursos de engenharia, tá, de modo geral, eles são cursos que têm um método de ensino, né, que mudou pouco, né? Não só no Brasil, mas no mundo também, né, ao longo aí das últimas décadas. Né? E esse método hoje ele já não encontra, esse método tradicional de ensino de engenharia, ele já não encontra nos alunos assim uma grande ressonância. As pessoas não gostam, de modo geral, de cursar aqueles cursos de engenharia tradicionais. Tá? E aí se desmotivam ao longo do caminho e isso também contribui para a evasão, né, dos cursos de engenharia. Tem uma série de fatores, né? Não é um único fator que determina a grande evasão. Não, mas legal você pontuar, porque aí o pessoal consegue também ter uma ideia, porque é comum isso, né? Às vezes o pessoal acha que está sendo difícil só para ele. Não é só para você não está sozinho. Exatamente. Infelizmente então, não é um problema muito positivo, mas é comum. Mas a grande sacada é você ter uma mentalidade voltada para o desafio, né? Ao invés de encarar aquilo como uma dificuldade, encara como um desafio, vai lá, enfrenta, supera aquilo, que com certeza é muito mais gratificante, né? Depois que você consegue superar esses desafios, essas dificuldades, né? E a gente vê a indústria como um todo preocupada com a formação dos futuros profissionais de engenharia, né? Isso é muito evidente, a gente vê pesquisas, eventos que a Confederação, por exemplo, Nacional da Indústria tem falado a respeito disso, e você, como está do lado ali da instituição de ensino, como você tem visto essa problemática? Porque nem sempre os profissionais conseguem sair para o mercado já com experiência, existe uma defasagem no timing de aprendizado e experiência, né? E isso acaba, consequentemente, impactando, influenciando na experiência do profissional para o mercado, para atender às demandas do mercado, né? Como você vê isso, do que decorre esse problema e como a faculdade, qual é o papel da faculdade para ajudar a minimizar essa problemática? Olha, a formação de engenharia, é importante que a gente entenda que ela não acaba depois de 5 anos. Né? Então, o sujeito entra na faculdade de engenharia e se forma engenheiro em 5 anos, digamos assim, mas esse processo não acaba ali. Né? Então, o engenheiro ele se forma ao longo de uma vida. Né? Então, a experiência que ele adquire no trabalho ela é muito importante na formação. Né? Eu gosto de fazer uma analogia assim também com um profissional que às vezes as pessoas entendem um pouco melhor, que é o médico, né? Então a formação do médico, tá? E a gente sabe, né, que a formação do médico ela vai muito além da faculdade. Tá? Então quando ele acaba a faculdade de medicina, ele não sai operando um sujeito ali fazendo uma cirurgia cardíaca, né? Ele vai buscar uma especialização, ele vai aprender na prática, ele vai fazer uma residência, né? E interessante que a gente entenda que ele vai aprender também com profissionais já muito experientes naquela área. Tá? Então ele vai ao lado do sujeito que está realizando ali a cirurgia e aprende com ele como que se faz, né? Observando, né? E sendo observado e recebendo feedback. Tá? Na engenharia não é diferente. Tá? O engenheiro ele aprende a desempenhar a profissão de engenheiro, né? Obviamente na faculdade, mas depois o grande aprendizado que ele vai ter é na prática. Tá? Em um ambiente onde existem outros engenheiros mais sêniores que vão dar mentoria e tutoria para que esse profissional possa se desenvolver. Tá? Então, assim, a faculdade, qual é o papel dela? Né? O papel da faculdade na formação do engenheiro é dar as ferramentas, né, intelectuais, as ferramentas conceituais da ciência, da tecnologia, do projeto, né, para que depois ele possa chegar no mercado de trabalho e possa começar a aprender as coisas na prática no mercado de trabalho. Tá? Ora, o que a faculdade pode fazer de diferente para tentar manter esse aluno interessado, talvez na engenharia, enquanto ele está na faculdade, né? Não precisa esperar até o final, você entrar no mercado de trabalho para fazer coisas legais. Né? Então, a faculdade tem um papel aí também de manter o aluno engajado ao longo do seu curso de engenharia, né? Oferecendo para eles desafios. Esses desafios podem vir na forma de projetos, por exemplo. Tá? Então, é muito
Hoje em dia a gente tem um movimento assim de várias faculdades no mundo, de engenharia no Brasil também, né, que usam o ensino baseado em projetos como uma estratégia para manter o aluno interessado ao longo dos seus 5 anos de engenharia, né, e para desenvolvendo já nesse aluno algumas competências, né, além das competências técnicas, óbvio que são fundamentais, competências essas que são muito demandadas e valorizadas pelo mercado de trabalho. Né? Então, por exemplo, o trabalho em equipe. Né? O engenheiro hoje ele não trabalha isoladamente. É uma profissão multidisciplinar. Né? Exatamente. Né? E é importante que a gente tenha, durante a faculdade, experiências de trabalho em equipe. Né? Para que você possa chegar depois no mercado de trabalho, né, e não ser, digamos assim, surpreendido pela forma como, por exemplo, um colega não responde às suas perguntas, ou um colega não faz a parte dele no trabalho, ou você, por exemplo, tem que mediar uma reunião e você nunca fez isso na vida. Né? Então, você tem a oportunidade de fazer isso durante a sua formação na faculdade. Né? O trabalho em equipe é muito importante e valorizado. Né? A expressão oral e escrita também é fundamental. Tá? Então, não adianta você ter a melhor ideia do mundo se você não consegue comunicar essa ideia, esse conceito de projeto para o seu colega. Tá? Então, a expressão oral e escrita também ela é muito importante. E são coisas que você pode aprender ao longo da sua formação universitária. Tá? E são muito valorizadas e demandadas pelo mercado de trabalho. Com certeza, e tem que aproveitar esse período da universidade para você ir colocando em prática, testando, treinando, né? Isso é muito válido, é muito importante. E é muito bacana ver algumas instituições, até mesmo como o INSPER, que tem trazido cases e problemas reais das empresas, né, em parceria com as empresas, para os estudantes resolverem na prática, dentro da faculdade, do ambiente acadêmico, com o suporte dos professores, né, dos profissionais, porque isso acaba fazendo com que ele, mesmo não estando efetivamente atuando no mercado de trabalho, ele tenha esse contato, tenha um pouco da experiência do que acontece no mundo afora, né? Dentro das grandes corporações, no mercado, enfim. Não só problemas hipotéticos que são trazidos nos ensinos tradicionais, né? Isso. Eu costumo falar para o pessoal o seguinte, ó, a faculdade é o único lugar onde você pode cometer erros, e as consequências para os seus erros são muito pequenas. Exato. Então, ali é o lugar de errar, ali é o lugar de experimentar, é o lugar de fazer coisas, né, tendo mais tranquilidade, mais autonomia e menos, digamos assim, medo, né, das consequências daquelas ações que eventualmente você fez ali de forma errônea. Tá? Então é importante, a faculdade é um lugar de experimentação, tá? E isso é muito valorizado. As experiências que você vai fazer na faculdade, elas podem ser, digamos assim, experiências mais lúdicas, né, de projetos individuais que você tem interesse seu, né, ou dos seus amigos, ou podem ser experiências já mais, digamos assim, próximas da realidade. Tá? A gente entende, o nosso corpo docente, os nossos professores lá da faculdade, a gente entende que é importante que essas experiências mais reais, mais próximas da realidade, ocorram mais cedo na formação do engenheiro. Tá? Então é por isso que a gente tenta, sempre que possível, trazer problemas reais colocados por empresas parceiras nossas, né, dentro das nossas disciplinas. Tá? Então o aluno, por exemplo, ele vai aprender sobre motores elétricos, né, em cima de um problema trazido por um fabricante de motores elétricos. Olha, né? Ele vai aprender sobre robótica em cima de uma aplicação real de robótica da indústria. Tá? E a gente faz isso em N momentos diferentes do curso. Tá? E o que a gente entende é que essas experiências elas são muito boas, muito promissoras para os alunos. E as empresas elas estão interessadas também em trazer ao conhecimento dos alunos o seu nome, a sua marca, a área em que ela atua, né? O quanto antes na formação desse engenheiro. Com certeza, isso é bacana porque você já está desde o início já preparando esse futuro profissional para o mercado, né? Com problemas reais, fazendo com que ele já saia muito mais bem preparado e, como você falou, as empresas já vão buscar ele direto na fonte, né? Isso. Porque já sabem que eles estão sendo desenvolvidos e trabalhados com foco nessa solução de problemas e preparado com problemas reais, não tenho o que falar, é muito bacana ver esse movimento. E como a gente tem visto um enorme avanço tecnológico em termos de inteligência artificial, internet das coisas, indústria 4.0, né? E isso segue um caminho e faz com que o profissional também precisa evoluir, precisa estar sempre num constante processo de evolução, de aprendizado, conhecimento, como você falou, a própria medicina,
é uma profissão que você precisa estar sempre estudando, se aprimorando, conhecendo novas tendências, inovações, e isso eu acho que não só para engenharia, mas para todas as áreas, né, de conhecimento, todas as profissões precisam ter essa mentalidade de evolução constante, né? E seguindo essa ideia, tem até uma frase do Vanderlei Fava, da Benji, que eu compartilho muito dela, inclusive falo nas minhas palestras. O engenheiro que as universidades precisam formar hoje é o engenheiro que sabe empreender, tomar decisões, comunicar e liderar a equipe, né? Porque acho que empreender é algo que está, de certa forma, até banalizado. Acho que todo mundo hoje está falando que é empreendedor, que não sei o quê, mas acho que não sabe a fundamental essência de empreender, né? E empreender, você pode empreender montando uma empresa, você pode empreender dentro de uma corporação, se você trabalha no mercado corporativo, vai muito de encontro com a essência do profissional de engenharia, né? Mas como que é essa questão de que o profissional precisa se diferenciar, o profissional precisa aprender a aprender, essa mudança de mentalidade, como que isso tem sido trabalhado dentro das faculdades? Esse é um ponto bastante importante, né? Então, qualquer das profissões liberais que a gente conhece hoje, seja o direito, seja a engenharia, por exemplo, a arquitetura, né, são profissões que passam por uma evolução constante, tá? Então, você não pode nunca deixar de buscar informações novas, né? Porque senão, daqui a pouco, aquelas técnicas que você conhecia, né, aquelas tecnologias que você aplicou no passado já não vão mais encontrar aplicação no seu presente, né? Então, a engenharia é uma profissão onde você precisa constantemente estar aprendendo, tá? Uma coisa que você pode aproveitar enquanto você estiver na faculdade, tá, é a oportunidade para você, pode parecer até redundante que eu vou falar, mas eu acho que é muito importante, que você aproveite o tempo de faculdade para aprender a aprender. Aprender a tá? aprender. O que significa aprender a aprender? Tá? Basicamente, significa, quando você se encontra face a uma situação nova, diferente, você tem que parar e entender quais são as competências, quais são as habilidades que são importantes para que você possa resolver, solucionar aquele problema, vencer aquela situação em que você se encontra. Tá? Então, o primeiro passo do aprender a aprender é entender quais são as habilidades necessárias para você resolver um problema. Tá? O segundo passo é você entender se você tem aquelas habilidades no nível de desenvolvimento que precisa ter para resolver o problema ou não. E o terceiro passo é, dado que você decide que precisa aprender alguma coisa, você não tem as habilidades necessárias, como que você faz para aprender essa nova competência, né? Então, isso é basicamente um ciclo de melhoria contínua sua, né? Então, você identifica uma situação, um problema, você entende o que precisa ser aprendido ali, o que você tem que aprender para resolvê-la, né? E aí você busca estratégias para que você aprenda, de fato, né? Como se faz aquilo. Então, isso a gente não precisa, obviamente, parar para fazer dessa forma sequencial, é algo que a gente faz normalmente no dia a dia. Tá? Mas não é natural para todo mundo e é uma, digamos assim, uma habilidade que você precisa praticar. Teve um movimento muito, eu acho, relevante que aconteceu aí há pouco tempo, né? Que foi o nosso Ministério da Educação, ele colocou em vigor um novo conjunto de diretrizes curriculares nacionais dos currículos de engenharia. Tá? O que são essas diretrizes? Né? São basicamente são as regras do jogo. Né? Que jogo? O jogo de formação do engenheiro. Né? Então, o que tem no currículo, quanto tempo você tem que demorar para cursar certas coisas, se vai ter estágio ou não vai. Então, todas essas regras do jogo, elas estão inseridas dentro das chamadas diretrizes curriculares nacionais. Tá? E as nossas diretrizes anteriores, elas já eram um pouquinho velhas, elas já tinham aí quase 20 anos de existência, então muita coisa aconteceu nesses últimos 20 anos. Né? Então as faculdades elas também não podiam ousar muito na sua formação inovadora, talvez, na engenharia, porque aquelas diretrizes ainda elas seguravam a gente um pouco. Né? Mas agora a gente tem em vigor diretrizes que são bem mais receptivas à inovação curricular, né? E isso dá às faculdades uma segurança maior de tentar inserir técnicas inovadoras de ensino, programas diferentes, né? E isso é muito bem-vindo, né? E a gente vai sentir já, digamos assim, o efeito dessa mudança na legislação já a partir aí do próximo ciclo de formação, né? Isso é muito bom. Que legal, muito bacana. E é legal você ressaltar esses pontos que o profissional tem que se preocupar na sua formação, durante sua formação, porque a gente vê um mercado cada vez mais acirrado
E para os profissionais fica aí a mensagem, um insight para você refletir um pouquinho de como está sendo o seu desempenho, seja você formado ou que você que está ainda estudando. Acho que nunca é tarde, né, para a gente buscar o conhecimento e buscar evoluir, se desenvolver. Nunca é tarde. Legal. Vinícius, muito obrigado por compartilhar um pouquinho das suas experiências, do seu conhecimento aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite. Foi um imenso prazer recebê-lo aqui. Prazer foi meu e obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado. Bom, se você está vendo esse vídeo através do YouTube, Facebook, Instagram, já sabe, deixe seu comentário, compartilhe um pouquinho da sua opinião, o que você achou, deixe seu like, compartilha também esse vídeo para a gente ajudar o maior número de pessoas possíveis que queiram entrar para o mundo da engenharia ou que já estão também. E a gente se vê no próximo vídeo.